Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que acompanha o canal Orações e Canções, seja bem-vindo a este momento de meditação da Palavra do Senhor. Que o Deus Todo-Poderoso e rico em misericórdia receba a nossa adoração e a nossa gratidão e nos conceda a sua bênção, que Ele tenha misericórdia de nós. Meu querido irmão, minha querida irmã, chegamos ao dia 2 de julho de 2023. Estamos ainda nos primeiros dias deste novo mês. Aproveitemos esta oportunidade que o Senhor nos concede. E hoje é o primeiro domingo do mês de julho. Neste domingo, na liturgia da Igreja, aqui no Brasil, nós celebramos a solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo. Assim, nós pedimos a intercessão desses dois santos apóstolos e contamos com a intercessão de ambos, para que nós, a exemplo deles, sigamos Jesus, nosso Senhor, e em todos os momentos da vida possamos dar testemunho de fidelidade ao Senhor nosso Deus. Juntos nós iremos meditar o evangelho próprio desta solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo. Evangelho que é segundo São Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 19. São Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que acompanha o canal Orações e Canções. Neste domingo, nós celebramos aqui no Brasil a solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo. A data litúrgica desta solenidade é 29 de junho, mas aqui no Brasil, quando 29 de junho não é um domingo, a Igreja celebra no domingo mais próximo, para que todos nós católicos tenhamos a oportunidade de participar da liturgia dedicada a esses dois grandes apóstolos, São Pedro e São Paulo. São Pedro, inicialmente um pescador, que foi chamado por Jesus para fazer parte do grupo dos 12 e que se tornou, por nomeação do nosso Senhor Jesus Cristo, chefe da Igreja nascente. Foi ele o primeiro Papa. Foi ele que nosso Senhor Jesus Cristo colocou como responsável pela sua Igreja, pela Igreja Católica. São Paulo, inicialmente um fariseu, um homem formado num profundo conhecimento do Antigo Testamento. Foi também perseguidor dos seguidores do nosso Senhor Jesus Cristo. E uma vez chamado por Jesus, a caminho de Damasco, conforme nós lemos no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, tornou-se também um seguidor
de Jesus. Aquele que perseguia os seguidores de Jesus, sendo chamado pelo Senhor, tornou seu apóstolo e o primeiro missionário da igreja. Aquele apóstolo que, por primeiro, anunciou o evangelho da salvação para aqueles que não pertenciam ao judaísmo. Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, hoje nós pedimos a intercessão desses dois grandes apóstolos, que são celebrados conjuntamente em uma solenidade. São Pedro e São Paulo foram martirizados, foram mortos durante a perseguição do imperador Nero, antes do ano 70. O apóstolo São Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. O apóstolo São Paulo foi decapitado, teve a sua cabeça cortada. Isso porque foram fiéis a Jesus Cristo, nosso Salvador, e o anunciaram em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Nos escritos do início da igreja, nós encontramos várias referências ao martírio desses dois apóstolos, São Pedro e São Paulo. Podemos citar um escritor eclesiástico chamado Eusébio de Cesareia, que faz uma citação do martírio de São Pedro e São Paulo em Roma, no seu livro História Eclesiástica. E no evangelho que nós ouvimos, meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus questiona aos seus apóstolos quem ele é. Esse mesmo questionamento Jesus nos faz. E devemos responder quem é Jesus com a nossa profissão de fé e com a nossa vida. É com o nosso viver que nós testemunhamos quem é Jesus para nós. O apóstolo São Pedro, em nome dos apóstolos, faz essa bonita profissão de fé. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mediante essa profissão de fé, Jesus confia ao apóstolo São Pedro os cuidados com a sua igreja, com a Igreja Católica. E esse cuidado é representado pelas chaves que nosso Senhor Jesus Cristo diz que vai entregar ao apóstolo São Pedro. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu. E tudo o que desligares na terra será desligado no céu. E Jesus ele faz uma promessa muito interessante e que muito nos consola. As portas do inferno não poderão prevalecer contra a igreja. Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, nós somos chamados a seguir a Jesus Cristo, nosso Salvador, na igreja que ele instituiu e que confiou ao cuidado dos seus apóstolos, principalmente do apóstolo São Pedro. Como nós lembramos, São Pedro foi o primeiro Papa e hoje nós temos o Papa Francisco, que é o atual Papa e que como Papa é sucessor do apóstolo São Pedro. E essa história, ela continua. De São Pedro, que foi o primeiro Papa, até o Papa Francisco, nosso atual Papa, nós temos na história da Igreja 266 Papas. Lembremos que Jesus, nosso Senhor, pela sua vontade e pela sua misericórdia, confiou a sua Igreja aos cuidados dos apóstolos e à autoridade do apóstolo São Pedro. Peçamos a intercessão desses santos apóstolos e que, a exemplo deles, nós sigamos em tudo a Jesus Cristo, nosso Salvador, e que nós sempre lhe sejamos fiéis. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Pedro e São Paulo, rogai por nós.